Olá pessoal, eu me chamo Camila Santos Navas, eu sou advogada especializada em família e sucessões e o propósito do canal é com que a gente venha entender um pouquinho do termo jurídico, da legislação, no dia a dia da família. Então, desde já, eu solicito para você que se inscreva no canal, deixe um like, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alienação parental. Então, a princípio, eu vou dar um exemplo para que a gente venha começar a construir um entendimento que venha a ser a alienação parental. Então, João e Maria, eles são casados e têm um Pedrinho. Em determinado momento, João e Maria decidem se divorciar. Nesse divórcio, o Pedrinho fica morando com o João e vê Maria só em 15 dias. Então, o João, insatisfeito com o término do relacionamento, magoado, ele começa a difamar a Maria pro Pedrinho. Começa a dizer pro Pedrinho que a mãe dele não presta, que a mãe dele abandonou, que a mãe dele não honra com a família. Então, tudo isso. Então, Pedrinho começa a ficar chateado com toda essa situação e começa a desfazer da mãe, não tem mais prazer de estar com a mãe, começa a alterar o humor do Pedrinho. Então, assim, toda essa relação deixa vários aspectos de turbulentos na mente de Pedrinho. Afinal de contas, a gente está falando de uma criança ou de um adolescente. Então, esses são fatores que, de repente, não é só o pai e a mãe que fazem alienação parental no menor, mas outros familiares também. De repente, a avó que não ficou satisfeita com o término daquele relacionamento também pode desfazer, construir na mente da criança outro entendimento do pai. Isso acontece, a alienação parental, vão ser reiterados atos de desconsideração daquele pai, daquele genitor ou daquela genitora. Então, assim, quando a gente trata de família, a gente tem que ter um entendimento que mesmo quando ocorre o término do relacionamento, existe sempre o pai e a mãe. Você vai ter um filho que é ad eterno. Então, assim, muitas vezes, com o término do relacionamento, com todo o desgaste, os genitores muitas vezes se esquecem que vai ter uma criança que vai ter reflexo de todo aquele término. Então, assim, a gente tem que ter sempre essa consciência. Então, na alienação, há a desconstrução do pai ou da mãe. Ou senão, um dos parentes começa a difamar de uma forma muito intensa na mente da criança, fazendo com que ela tenha desabor do pai. Então a gente precisa tentar entender que a alienação parental é quando um adulto interfere no psicológico de uma criança, tentando desconstruir toda a concepção que a criança tem a respeito do pai ou da mãe que não está em constante contato com esse menor. Porque de repente não é só o genitor que está diariamente com a criança que vem tentando alienar a criança, que vem tentando desconstruir o entendimento que a criança tem a respeito do outro genitor, mas às vezes são os parentes, os avós, os tios, primos. Então a gente tem que estar sempre atento e acompanhar o dia a dia dessa criança. Afinal de contas, aí está um ser humano que está em desenvolvimento. Então, todo o acompanhamento, toda a atenção que o genitor ou a genitora, os dois em conjuntos, conseguem dar à criança, isso é sempre viável. E quando esse pai que está sendo alvo de alienação parental, ele entende, ele reconhece que a criança está sendo alvo desse ato, é importante que eles venham chamar o outro pai, o outro genitor e venha conversar a respeito de tudo isso, venha tentar, conversar disso de uma forma amigável. A gente sabe que nem sempre, quando há o término de um relacionamento, muitas vezes tem sempre um conflito. Então é difícil essa conversa. Então, uma vez que você tentou conversar, não houve esse diálogo, não houve essa conversa, então assim, você pode socorrer ao judiciário. Que uma vez que você chega no judiciário e relate todos os ocorridos, o judiciário vai fazer uma análise psicológico e social dessa criança. Vai levar para um psicólogo ver, um sociólogo também dar uma analisada, verificar como essa criança vem aceitando o término do relacionamento dos pais,
como que essa criança vem se comportando na escola perante tudo isso, se essa criança anda muito mal educada, se essa criança anda muito respondona, de repente desrespeitando as outras pessoas com qual a criança convive. Então tudo isso é importante. Por quê? Porque uma vez que o alienador, a pessoa que está alienando a criança, desfazendo, desconstruindo o entendimento sobre o outro pai, ela pode ser alvo de uma multa. Uma vez que o judiciário reconhece que uma pessoa está alienando a criança, o juiz pode determinar, sim, uma multa, pode tirar a criança do convivência dessa pessoa, pode, de repente, modificar a guarda, porque o intuito, a gente hoje em dia, a gente tem como guarda compartilhada, que é aquela guarda onde tanto o pai como a mãe respondem, se responsabilizam pela criança. A gente tem a guarda compartilhada como a guarda que geralmente os juízes optam por essa guarda, porque já para evitar essa alienação. Então, assim, se há uma guarda unilateral onde só um dos pais responde pela criança, o juiz reconhecer que esse pai que está com a guarda da criança é o pai que está alienando a criança, então ele pode modificar a guarda e colocar a guarda com outro pai. Então a gente tem que analisar tudo isso, levar em consideração que isso é um fator super importante, porque afinal de contas a gente tem uma criança ou um adolescente que está em pleno desenvolvimento. E tudo isso fica difícil quando você tem um monte de interferências que vem desconstruindo, que vem desqualificando essa criança. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então, assim, a dica que eu tenho para dar, a gente tem que sempre observar os nossos filhos, sempre observar as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles menores. Por quê? Porque ao tempo todo eles estão recebendo novas informações e nem sempre essas informações vêm para agregar, vêm para fazer crescer. Então, assim, a dica de hoje é essa, gente, que vocês tenham um entendimento sobre o que é alienação, e isso a cada momento se faz mais presente no dia a dia da família. E o propósito é com que a gente aprenda a lidar com todos esses nuances que a família tem, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.